Uma esposa brincou com o marido dizendo que ele estava com ciúmes do melhor amigo dela, sem imaginar que essa provocação inocente desencadearia uma série de eventos que transformariam sua vida em um verdadeiro pesadelo. O que começou como uma piada entre casal se tornaria a descoberta mais chocante e dolorosa que ela jamais poderia imaginar sobre o homem com quem dividia a cama há 5 anos. Antes de eu continuar, nosso canal tem uma meta importante de inscritos, e talvez seja você quem vai ajudar a gente a chegar lá hoje. Clica em inscrever-se e vem comigo na construção desse espaço. Meu nome é Fernanda, tenho 29 anos, e sempre acreditei que conhecia meu marido melhor do que qualquer pessoa no mundo. Daniel e eu nos casamos depois de 3 anos de namoro, construindo juntos uma vida que parecia perfeita aos olhos de todos. Ele era carinhoso, atencioso, o tipo de homem que toda mulher sonha em encontrar. Trabalhávamos como arquitetos no mesmo escritório em São Paulo, compartilhávamos os mesmos sonhos de ter filhos e uma casa no interior, e nossa rotina era harmoniosa como uma sinfonia bem ensaiada. Lucas sempre foi meu melhor amigo desde a faculdade. 15 anos de amizade sólida. Alguém que esteve ao meu lado em todos os momentos importantes da minha vida, inclusive quando conheci Daniel. Foi Lucas quem me deu coragem para aceitar o primeiro convite do meu futuro marido. Foi ele quem me ajudou a escolher o vestido de noiva, e foi sua presença reconfortante que me acalmou antes de subir ao altar. A amizade entre nós sempre foi cristalina, sem segundas intenções, baseada em respeito mútuo e cumplicidade genuína. Daniel sempre demonstrou gostar de Lucas, pelo menos era o que eu acreditava. Eles conversavam sobre futebol, saíam ocasionalmente para tomar uma cerveja, e meu marido nunca havia demonstrado qualquer tipo de desconforto com nossa amizade. Por isso, quando comecei a notar pequenos sinais estranhos, imaginei que fossem apenas impressões da minha cabeça. Comentários aparentemente inocentes sobre o tempo que eu passava falando com Lucas ao telefone. Perguntas sutis sobre nossos encontros para almoçar. Olhares que duravam 1 segundo a mais quando meu celular tocava e era meu amigo ligando. Na semana anterior àquele fatídico domingo, esses sinais se intensificaram de forma quase imperceptível. Daniel começou a fazer piadas sobre Lucas aparecer demais em nossas conversas. Comentários como "seu amiguinho chamou de novo" quando meu telefone tocava, ou "vocês dois parecem namorados falando todo dia". No início, achei engraçado, até fofo ver meu marido demonstrando um ciúmezinho bobo e inofensivo. Nunca passou pela minha cabeça que por trás daqueles comentários aparentemente descontraídos, existia algo muito mais sombrio e perturbador do que eu jamais poderia imaginar. Foi num domingo ensolarado de outubro que tudo mudou para sempre. Estávamos no sofá assistindo a um filme quando Lucas me mandou uma mensagem perguntando se eu queria almoçar com ele na segunda-feira para conversar sobre um projeto freelance que estava desenvolvendo. Era algo completamente normal, que acontecia pelo menos uma vez por mês, mas percebi Daniel tensionar ao ver o nome do meu amigo na tela do celular. Ele fez aquela expressão que eu havia aprendido a reconhecer nos últimos dias, uma mistura de irritação contida e algo que parecia desconfiança. Decidi brincar com a situação, achando que seria uma oportunidade perfeita para descontrair o ambiente e talvez até conversar abertamente sobre o que estava incomodando meu marido. Virei para ele com um sorriso travesso e disse: "Daniel, você está com ciúmes do Lucas? Que fofo! Nunca pensei que você fosse do tipo possessivo." Ri enquanto falava, esperando que ele também risse e que pudéssemos ter uma conversa sincera sobre seus sentimentos, talvez até fortalecendo nossa comunicação como casal. Se essa história já está te prendendo, por favor, inscreva-se no canal, porque o que vem depois vai te deixar completamente sem palavras. A reação de Daniel não foi nem de longe o que eu esperava. Em vez do sorriso tímido ou da negativa bem-humorada que eu antecipava, seu rosto se fechou de uma forma que nunca havia visto antes. O ar na sala pareceu ficar mais pesado, como se uma nuvem sombria tivesse se formado sobre nós. Ele me olhou com uma intensidade perturbadora, os olhos escurecendo de uma forma que fez meu estômago se contrair instintivamente. Por alguns segundos que pareceram eternos,
Ele apenas me encarou em silêncio, e pude sentir que algo fundamental havia mudado naquele momento. Ciúmes? Ele repetiu, sua voz saindo mais baixa e controlada do que o normal. Fernanda, você realmente acha que é só ciúmes? A forma como pronunciou meu nome soou diferente, quase ameaçadora, carregada de uma emoção que não consegui identificar imediatamente. Senti um arrepio percorrer minha espinha, mas tentei manter a leveza do momento, ainda acreditando que estava exagerando em minha percepção. Tentei rir novamente, mas o som saiu forçado e desconfortável. Daniel, é claro que é só ciúmes. O que mais seria? Lucas é meu amigo há 15 anos. Você sabe disso melhor que ninguém. Estendi a mão para tocar seu braço, buscando reconectar com a intimidade que sempre tivemos. Mas ele se afastou sutilmente, criando uma distância física que espelhou a atmosfera gelada que havia se instalado entre nós. 15 anos, ele murmurou, como se estivesse calculando algo em sua mente. 15 anos de amizade íntima com outro homem. Você já parou para pensar como isso parece para mim? Como qualquer marido se sentiria vendo a esposa dividir segredos, risadas e momentos especiais com outro homem que não ele. Suas palavras começaram a ganhar um tom mais agressivo, uma acidez que jamais havia direcionado para mim antes. Comecei a sentir que a brincadeira havia tomado uma proporção muito maior do que eu imaginava. Daniel, do que você está falando? Lucas conhece nossa relação. Ele respeita nosso casamento. Nunca houve nada além de amizade entre nós, e você sempre soube disso. Minha voz começou a tremer ligeiramente, não de medo, mas de confusão genuína sobre onde aquela conversa estava indo. Sempre soube? Ele riu, mas era um riso sem humor, carregado de sarcasmo e algo que parecia ressentimento acumulado. Amém, Fernanda. Você é muito ingênua se acha que algum homem mantém uma amizade de 15 anos com uma mulher como você sem segundas intenções. E você é ainda mais ingênua se acha que eu não percebo como você fica feliz quando fala com ele, como seus olhos brilham quando conta sobre os encontros de vocês. As palavras dele me atingiram como tapas. Nunca havia percebido que minha alegria natural ao conversar com meu melhor amigo pudesse ser interpretada como algo inapropriado. Daniel, você está sendo ridículo. É claro que fico feliz conversando com Lucas, assim como fico feliz conversando com minhas amigas, meus colegas de trabalho, minha família. Isso é normal em qualquer relacionamento saudável. Normal? Ele se levantou abruptamente do sofá, começando a andar pela sala com passos agitados. Normal seria você demonstrar essa alegria por mim, seu marido. Normal seria eu ser a pessoa mais importante da sua vida, não dividir esse posto com outro homem. Sua voz estava subindo de tom, e pude perceber que aquela conversa havia tocado em feridas muito mais profundas do que eu jamais imaginara. Foi nesse momento que comecei a perceber que não estava lidando apenas com ciúmes passageiros, mas com algo muito mais complexo e preocupante. O homem parado na minha frente, gesticulando de forma alterada, e falando com uma amargura que desconhecia, parecia um estranho vestindo a pele do meu marido. Você sabe o que eu acho, Zá Fernanda. Ele parou de andar e me encarou diretamente. Acho que você gosta dessa atenção. Gosta de ter dois homens disputando seu afeto. Gosta de se sentir desejada e especial. E talvez seja a hora de você escolher de uma vez por todas quem realmente importa na sua vida. O que você faria se estivesse no meu lugar? Me deixa saber nos comentários. As palavras de Daniel ecoaram pela sala como uma sentença, e senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. O homem que estava diante de mim não era mais o parceiro carinhoso com quem havia construído 5 anos de casamento, mas um estranho consumido por uma possessividade que jamais havia imaginado que existisse. Meu coração começou a bater descontroladamente enquanto tentava processar a magnitude do que estava acontecendo. Escolher? Repeti, minha voz saindo em um sussurro incrédulo. Daniel, você está falando sério? Está me pedindo para escolher entre nosso casamento e uma amizade de 15 anos baseada em ciúmes infundados?
Levantei-me do sofá também, sentindo a necessidade de ficar na mesma altura que ele, como se isso pudesse me dar algum controle sobre uma situação que estava escapando rapidamente das minhas mãos. Ele cruzou os braços e me encarou com uma determinação fria que me fez questionar se realmente o conhecia. Não são ciúmes infundados, Fernanda. São 5 anos observando você priorizar outro homem. 5 anos engolindo o desconforto de ver minha esposa com os olhos brilhando para alguém que não sou eu. Você quer uma prova de que não estou exagerando? Antes que eu pudesse responder, Daniel saiu da sala com passos decididos. Ouvi o barulho de gavetas sendo abertas no escritório, papéis sendo mexidos e um frio percorreu minha espinha. Quando ele voltou, trazia em suas mãos uma pasta que reconheci imediatamente. Era onde guardávamos documentos importantes do nosso casamento, mas agora ela parecia conter algo muito diferente. Daniel, o que é isso? Perguntei, mas minha voz soou distante mesmo para meus próprios ouvidos. Havia algo na expressão do meu marido que me dizia que não quereria ver o conteúdo daquela pasta, mas também sabia que não havia mais volta. Ele abriu a pasta com movimentos deliberados e controlados, revelando dezenas de folhas de papel. Quando ele começou a mostrar o conteúdo, senti meu mundo desabar completamente. Eram prints de conversas minhas com Lucas, capturas de tela das nossas redes sociais, fotos nossas juntos ampliadas e analisadas. Havia anotações nas margens, datas circuladas, comentários escritos à mão, analisando cada interação nossa como se fosse evidência de um crime. Você estava me espionando? Consegui murmurar, pegando uma das folhas com mãos trêmulas. Era uma conversa nossa de 3 meses atrás, onde Lucas havia me mandado uma mensagem engraçada sobre um filme que assistimos juntos na faculdade. Daniel havia imprimido e destacado cada emoji de risada que usei, cada ha que digitei, com anotações ao lado questionando por que eu ria tanto das piadas de Lucas. Espionando? Ele riu daquele jeito amargo novamente. Fernanda, eu sou seu marido. Não é espionagem quando é minha própria esposa. É proteção, é cuidado, é tentar entender por que a mulher que eu amo parece preferir a companhia de outro homem. Sua voz estava carregada de uma convicção perturbadora, como se tivesse conseguido se convencer de que suas ações eram justificáveis. Continuei folheando os papéis, cada página revelando um nível mais profundo da obsessão do meu marido. Havia uma planilha detalhada com todos os nossos encontros dos últimos 2 anos, duração de cada almoço, quantas vezes nos falamos por telefone por semana, até mesmo análises dos presentes que trocamos em aniversários. Daniel havia transformado minha amizade mais preciosa em dados estatísticos para alimentar sua paranoia. Isso é doença, Daniel! Explodi, jogando os papéis no chão. Isso não é amor, não é proteção, é obsessão doentia. Como você pôde fazer isso comigo? Como pôde violar minha privacidade dessa forma e ainda ter a audácia de agir como se fosse o prejudicado? Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, uma mistura de raiva, traição e profunda tristeza pelo que nosso relacionamento havia se tornado sem que eu percebesse. Mas o pior ainda estava por vir. Daniel se abaixou calmamente e recolheu os papéis espalhados, organizando-os de volta na pasta como se fossem documentos importantes de trabalho. Quando se ergueu e me olhou novamente, havia algo em seus olhos que me aterrorizou. Uma frieza calculista que transformou completamente suas feições familiares. Fernanda, você ainda não entendeu a situação. Sua voz estava baixa e controlada novamente, o que de alguma forma era mais assustador do que quando ele gritava. Eu não estou te dando uma escolha. Eu estou te informando sobre uma decisão que já foi tomada. Ou Lucas sai definitivamente da sua vida, ou nosso casamento acaba hoje. Se minha história te revolta tanto quanto me revoltou, se inscreve para apoiar histórias como a minha e se inscreve para saber como eu resolvi isso. As palavras de Daniel pairaram no ar como uma sentença definitiva, e por alguns momentos, o silêncio foi tão denso que pude ouvir meu próprio coração batendo desesperadamente. Olhei para aquele homem que havia sido meu companheiro, meu confidente, meu porto seguro por 5 anos,
e não consegui reconhecer nada da pessoa por quem me apaixonara. O ultimato não era apenas sobre Lucas, era sobre quem eu era como pessoa, sobre minha autonomia, sobre meu direito de manter as relações que construí antes mesmo de conhecê-lo. Daniel, você não pode estar falando sério, consegui dizer, embora minha voz estivesse tremendo. Você está me pedindo para destruir uma amizade de 15 anos baseada em uma obsessão que você criou na sua própria cabeça? Está me pedindo para me isolar de alguém que sempre foi fundamental na minha vida? Ele fechou a pasta com um movimento seco e a colocou sobre a mesa de centro, como se fosse um processo judicial sendo arquivado. Não estou pedindo nada, Fernanda. Estou estabelecendo um limite que deveria ter colocado há muito tempo. Um casamento não pode funcionar quando existe uma terceira pessoa no relacionamento, mesmo que essa pessoa seja apenas um amigo. As aspas que fez no ar ao dizer amigo foram carregadas de desdém e desconfiança. Mas Lucas nunca foi uma ameaça ao nosso casamento. Protestei, sentindo a injustiça da situação queimar em meu peito. Ele respeitou nossa relação desde o primeiro dia. Nunca tentou interferir. Nunca demonstrou qualquer interesse romântico. Você está destruindo nossa família por fantasias que existem apenas na sua cabeça. Daniel caminhou até a janela e ficou de costas para mim, olhando para o movimento da rua lá embaixo. Quando falou novamente, sua voz tinha um tom quase melancólico, como se estivesse profundamente magoado. Fernanda, você acha que eu não percebi como você mudou depois que voltaram a se falar com mais frequência no ano passado? Como você começou a cuidar mais da aparência nos dias que iam almoçar? Como você passou a esconder o celular quando ele mandava mensagem? Seus comentários me atingiram como facadas, porque continham fragmentos distorcidos da verdade. Sim, eu havia começado a cuidar melhor da minha aparência, mas era parte de uma fase pessoal onde estava me sentindo mais confiante e feminina. Sim, às vezes eu não mostrava todas as mensagens do Lucas para Daniel, mas era porque sabia que ele estava começando a ficar incomodado e não queria criar atritos desnecessários. Nunca imaginei que esses comportamentos inocentes estavam sendo interpretados como evidência de traição. Daniel, você está pegando situações normais e transformando em algo sinistro. Tentei explicar, me aproximando dele. E se comecei a cuidar melhor de mim, foi porque estava me sentindo bem comigo mesma. Se às vezes não comentava sobre as mensagens do Lucas, era justamente para não te incomodar. Eu estava tentando proteger nosso relacionamento, não destruí-lo. Ele se virou para me encarar, e havia lágrimas em seus olhos que me confundiram completamente. Proteger nosso relacionamento seria ter colocado limites na sua amizade com ele desde o início. Proteger nosso relacionamento seria ter me priorizado quando percebi que estava sofrendo. Mas você escolheu proteger os sentimentos dele em detrimento dos meus. Por um momento, senti uma pontada de culpa. Era possível que eu realmente tivesse sido insensível aos sentimentos do meu marido? Talvez devesse ter percebido que ele estava sofrendo e tentado conversar antes que chegasse a esse ponto. Mas quando olhei novamente para a pasta sobre a mesa, lembrando da extensão da espionagem e da violação da minha privacidade, a culpa foi rapidamente substituída pela revolta. Daniel, mesmo que eu tenha falhado em perceber seu desconforto, isso não justifica você ter me espionado, violado minha privacidade e agora me chantagear emocionalmente, disse com firmeza. Um relacionamento saudável se constrói com diálogo, não com investigações secretas e ultimatos. Foi então que Daniel fez algo que mudou completamente o rumo da nossa conversa. Pegou seu celular e começou a mexer nele com dedos ágeis, como se estivesse procurando algo específico. Quando encontrou o que queria, estendeu o aparelho para mim com uma expressão que misturava triunfo e tristeza. E Fernanda, antes de você continuar me acusando de ser paranoico e controlador, talvez você devesse ver isso. Na tela do celular, havia uma conversa entre ele e Lucas que eu jamais soube que existia. Seu amigo querido não é tão inocente quanto vocês duas gostariam que eu acreditasse. Peguei o celular com mãos trêmulas, e conforme lia as mensagens, senti como se o mundo estivesse girando ao contrário. As mensagens eram de 2 semanas atrás. Uma conversa entre Daniel e Lucas que começava de forma amigável,
mas rapidamente se transformava em algo muito mais perturbador e revelador do que eu jamais poderia ter imaginado. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o celular enquanto lia as mensagens trocadas entre meu marido e meu melhor amigo. O que começava como uma conversa aparentemente casual entre eles, rapidamente se transformava em uma confissão que estilhaçou tudo o que acreditava conhecer sobre minha própria vida. A conversa havia começado com Daniel, mandando uma mensagem para Lucas. Precisamos conversar sobre a Fernanda. Você pode ser honesto comigo? A resposta do Lucas veio algumas horas depois. Daniel, eu sempre respeitei o relacionamento de vocês. Você sabe disso. Mas meu marido havia insistido. Lucas, homem com homem, você pode me dizer a verdade. Você tem sentimentos pela minha esposa? O que veio a seguir destruiu 15 anos da amizade mais importante da minha vida. Lucas havia demorado quase um dia inteiro para responder, e quando o fez, suas palavras eram como punhais no meu peito. Daniel, eu tentei durante todos esses anos manter apenas a amizade, mas seria desonesto se dissesse que não tenho sentimentos pela Fernanda. Sempre tive, desde a faculdade. Senti minhas pernas fraquejarem e me apoiei na parede para não cair. Lucas continuava. Nunca agi baseado nesses sentimentos porque respeitava o relacionamento de vocês. Mas quando ela me conta sobre problemas no casamento, sobre como às vezes se sente incompreendida, é difícil não sonhar com a possibilidade de um dia poder cuidar dela da forma que ela merece. Problemas no casamento? Murmurei em voz alta, ainda processando o que estava lendo. Quando havia contado para Lucas sobre problemas no meu casamento? Tentei me lembrar de alguma conversa específica, mas minha mente estava confusa demais para organizar as memórias. Daniel, que havia ficado em silêncio enquanto eu lia, finalmente falou. Continue lendo, Fernanda. A conversa não para aí. Com o coração despedaçado, continuei lendo. Meu marido havia respondido. Lucas, eu sempre desconfiei, mas ouvir isso de você é devastador. Você tem ideia do que significa para um homem saber que sua esposa confida em outro homem sobre problemas que nem sabíamos que existiam? E Lucas havia replicado. Daniel, talvez o problema seja justamente esse. Talvez a Fernanda não se sinta à vontade para conversar com você sobre certas coisas porque você não demonstra interesse em ouvi-la realmente. As mensagens continuavam por páginas, uma discussão acalorada onde Lucas defendia que eu merecia alguém que realmente me entendesse e valorizasse minha sensibilidade, enquanto Daniel acusava meu amigo de manipular uma mulher casada para satisfazer seus próprios interesses. A conversa terminava com Lucas dizendo: se um dia a Fernanda decidir que não é feliz no casamento, eu estarei aqui para ela. Sempre estive. Deixei o celular cair no sofá e me abracei, tentando conter os soluços que ameaçavam me sufocar. Tudo em que acreditava sobre minha vida havia se revelado uma ilusão. Meu melhor amigo estava apaixonado por mim há 15 anos, e eu nunca havia percebido. Meu marido havia descoberto isso antes de mim e me espionado ao invés de conversar abertamente. Eu havia, inconscientemente, alimentado as esperanças de Lucas falando sobre frustrações do meu casamento, que nem sabia que tinha. Fernanda. Daniel se aproximou e tentou tocar meu braço, mas me afastei instintivamente. Agora você entende por que precisei investigar? Por que me senti traído? Você estava, sem perceber, tendo um relacionamento emocional com outro homem. Lucas estava esperando nossa relação fracassar para ter uma chance com você. Mas eu não sabia! Gritei através das lágrimas. Eu nunca quis isso. Nunca incentivei. Se soubesse que ele tinha esses sentimentos, teria colocado limites há muito tempo. A dor na minha voz ecoou pelo apartamento, carregada de culpa, confusão e uma sensação avassaladora de ter sido enganada por todos ao meu redor. Daniel se ajoelhou na minha frente, pegando minhas mãos com gentileza. Por um momento, voltou a ser o homem carinhoso que eu conhecia. Fernanda, eu sei que você não fez por mal. Por isso não terminei o casamento imediatamente. Mas agora você precisa escolher. Não posso continuar casado sabendo que existe alguém esperando nossa relação falhar. Alguém que você procura quando tem problemas ao invés de procurar a mim. Olhei para aquele homem que amava,
mas que também havia violado minha confiança. E depois olhei para o celular onde estavam as mensagens do amigo que havia mentido para mim durante 15 anos. Por alguns minutos, fiquei em silêncio absoluto, tentando processar a magnitude da escolha que estava diante de mim. Está bem, Daniel, disse finalmente, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. Você tem razão. Não posso manter uma amizade baseada em mentiras e sentimentos ocultos. Vou conversar com Lucas e encerrar nossa amizade. Vi o alívio tomar conta do rosto do meu marido, mas levantei a mão antes que ele pudesse falar. Mas você também precisa entender que o que fez comigo foi uma violação grave da minha confiança. Se quisermos reconstruir nosso casamento, precisaremos de terapia de casal para aprender a nos comunicar de verdade. Daniel assentiu, lágrimas de alívio escorrendo por seu rosto. Fernanda, eu prometo que vamos trabalhar isso juntos. Eu amo você mais do que qualquer coisa neste mundo. E se precisar passar o resto da vida provando isso, eu vou fazer. 6 meses depois, Daniel e eu estávamos na terapia de casal todas as semanas, aprendendo a reconstruir a confiança perdida e a nos comunicarmos sem segredos. Lucas aceitou minha decisão com tristeza, mas com compreensão, e decidiu se mudar para outra cidade para começar uma nova vida. Descobri que o amor verdadeiro não é sobre ter razão ou estar certo, mas sobre ter coragem de enfrentar verdades dolorosas e escolher lutar pela pessoa que você ama, mesmo quando tudo parece perdido. A lição mais importante que aprendi foi que relacionamentos exigem transparência total, mesmo quando a verdade dói. Hoje, Daniel e eu somos mais próximos do que nunca, porque aprendemos que proteger os sentimentos um do outro através de mentiras ou omissões só cria feridas mais profundas no final. Se minha história te mostrou que nunca devemos subestimar ninguém, compartilha e se inscreve para ouvir mais histórias como esta que precisam ser contadas.